I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E esse pessoal, eu não entendo, realmente eu não entendo. Qual a necessidade dessas pessoas em atacar os fãs de uma obra, os fãs de uma série? Eu não entendo. Principalmente pessoas que dependem a carreira delas inteira a esses papéis. Sinceramente, é uma coisa que eu não entendo, essa necessidade. Segundo o Peter Dinklage, pessoas brancas bonitas são responsáveis pela reação negativa de Game of Thrones. Sim, esse ataque é uma coisa absurda. O Dinklage deu uma entrevista no New York Times e disse que os fãs queriam ver pessoas brancas bonitas cavalgando ao pôr do sol, mas quando não conseguiram isso não ficaram felizes. Pelo amor de Deus, cara. Eles queriam que os lindos brancos cavalgassem juntos para o pôr do sol. A propósito, é ficção. Há dragões nisso. Siga em frente. Não é, porque imagina só. Você vê aquele festival de gente linda nos 3 filmes do Mad Max, onde, na verdade, a única pessoa que é bonita mesmo no filme é o Mel Gibson. O resto é de meia boca pra baixo. E o filme fez sucesso, era no mundo pós-apocalíptico, e ninguém se importou com a cor das pessoas, se eram bonitas ou se eram feias. Muito pelo contrário. Então essa condescendência do Dinklage não parou por aí, quando ele explicou que os fãs não entenderam do que se tratava o show e que ele estava feliz com o que aconteceu no final, que irritou muitos fãs. Não, mas o programa subverte o que você pensa. E é isso que eu amo nele. Sim, era chamado de Game of Thrones, mas no final, todo diálogo quando as pessoas se aproximavam de mim na rua era: quem vai estar no trono? Eu não sei, por isso que foi levado pra longe, porque o show realmente era mais do que isso. Um dos meus momentos favoritos foi quando o dragão queimou o trono, porque meio que acabou com toda aquela conversa, que é realmente irreverente e brilhante em nome dos criadores do programa. Cala a boca, não é sobre isso, disse. Eles faziam isso constantemente, em que você pensava uma coisa e eles entregavam outra. Todo mundo tinha suas próprias histórias, enquanto assistia ao programa. Esse cara, que obviamente ele sabe que ele é mais feio que bater na mãe, então ele coloca a culpa da aparência dele em pessoas que aparentemente queriam pessoas lindas no Game of Thrones. Eu acho que ele não entendeu uma coisa que é bem básica. Game of Thrones foi baseado em livros. Nesses livros haviam as descrições dos personagens, incluindo o Peter Dinklage. Apesar de ser mais feio que bater na mãe, é mais bonito que o personagem original nos livros, que o Tyrion nos livros. Então, se houve a série e essa série fez sucesso, muito se deve aos fãs dos livros. Livros esses que venderam milhões de cópias pelo mundo afora. Então, é isso que eu não entendo. A pessoa quer atacar as pessoas que assistiram aquilo, e ela, para atacar, para utilizar um ponto estúpido por sinal, ela abre mão de todos os outros pontos lógicos daquilo. Se você gosta do conteúdo do canal e quer apoiar, acesse apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você vai poder apoiar o canal. Existem vários valores de contribuição e cada uma tem algum tipo de bônus. E nesse mês, todos os que contribuírem, os que apoiarem o canal, vão participar de sorteios que vão ser realizados no dia 3 de janeiro entre DVDs, todos originais, claro, um livro e posters de artes inéditas. Quem contribuir vai participar desse sorteio de final de ano e ajudar na compra do novo PC para que eu possa voltar a produzir materiais, às vezes até mesmo 2 vídeos no mesmo dia, e possa fazer lives, coisa que eu tive que interromper o início por conta do PC. Então eu agradeço a colaboração de todos e fico aguardando. E de novo, essas pessoas esquecem que a HBO vendia essa série para o mundo inteiro. Ou melhor, a HBO passava no mundo inteiro. E se a série tivesse feito sucesso apenas nos Estados Unidos, não valeria o custo dela para a HBO. Sem o mercado mundial, eles não poderiam gastar os milhões que eram gastos por episódio. Mas essas pessoas, elas... eu não canso de falar que americano é uma raça extremamente estúpida, eles são ignorantes. Eles são centrados no próprio umbigo deles e são de uma ignorância. Bom, o americano médio não conhece geografia mundial.
Se você perguntar se África é um país, eles vão falar que é claro que a África é um país. Porque eles são muito estúpidos, muito ignorantes. Eles não conhecem os próprios estados do país deles. Quem dirá geografia mundial? Os caras são ignorantes assim como uma porta. Como uma porta mesmo. O americano médio, ele é muito jumento. E essas pessoas vivem numa bolha. Então o Dinklage, ele continuou zombando os fãs, comentando sobre as noites de domingo. Acho que a razão de haver alguma reação negativa sobre o final é porque eles estavam com raiva de nós por termos terminado com ele. Ai, meu Deus. Por termos terminado com eles. Não, seu jumento. É porque as pessoas queriam alguma coisa aproximada aos livros, não o caminho que foi tomado. E detalhe, outra coisa que ele esquece de dizer. Os showrunners do Game of Thrones, antes das 2 últimas temporadas, principalmente a última, eles eram a última bolacha do pacote. Eles eram, assim, a última bolacha do pacote no mundo do entretenimento. Todo mundo queria um projeto com eles. Depois da última temporada, eles foram relegados ao ostracismo hollywoodiano. Os projetos que eles tinham foram cancelados e ninguém mais queria tocar a mão neles. Então, se fosse uma questão do público, bom, como eles atacaram o público, segundo esse ser, segundo essa pessoa, eles seriam amados por Hollywood, seriam amados por produtores, por estúdios, mas não é o que aconteceu, porque eles cagaram com Game of Thrones. Então, continuando, né? Estávamos saindo do ar e eles não sabiam mais o que fazer com suas noites de domingo. Eles queriam mais, então reagiram sobre isso. Tínhamos que terminar quando terminamos, porque o show era realmente bom em quebrar noções pré-concebidas. Vilões tornaram-se heróis e heróis tornaram-se vilões. De novo, seu jumento, isso é tudo baseado em livro. Essa série só fez sucesso por conta dos livros. E a série começou o fracasso. E não foi na última temporada só. Os números foram caindo drasticamente, proporcionalmente ao quanto eles se afastavam da história original. Então, quanto mais eles se afastaram da história original, mais a audiência caiu. E aí os fãs reagiram, notando que não se tratava de pessoas brancas, mas sim de querer um final de qualidade para um programa que investiram seu tempo. E é realmente isso. As pessoas investiram o tempo delas. Ia lá todo domingo assistir aquela porcaria, porque tinha que assistir, porque senão ia ter spoiler na segunda-feira no trabalho, e todas as coisas que a gente conhece. E a pessoa, quando... Esse pessoal não entende. Principalmente, quem não lê livro normalmente também não entende isso. Em livro isso acontece muito... É uma relação muito próxima, inclusive, de afeto que você sente pelos personagens. Em TV você sente, mas nada é tão... O laço afetivo, nenhum laço afetivo fictício, né, ficcional, para falar a verdade, usar uma palavra mais correta, chega perto a o que uma pessoa tem com um personagem, com uma história de um livro. E, obviamente, muitos desses leitores foram transportados. Muitos não, a maioria foi transportado para assistir o Game of Thrones na HBO. Então essas pessoas, quem não lê não entende isso. Quem só lê HQ, mangá e vê filme, principalmente só blockbuster, nunca vai entender essa relação de afetividade que você tem com uma boa história, com um bom livro, com uma boa literatura. E isso é triste, porque a pessoa está se privando de uma coisa tão boa e ela não tem nem noção do que ela está se privando. Isso é o que é o mais triste. Então várias pessoas falando assim, ninguém queria... ninguém estava atrás de final feliz. As pessoas ficaram revoltadas porque a história era ruim e eles apressaram tudo pra terminar naquele... Porque já sabiam que ia ser cancelado e aí apressaram a porra toda. Então, sem zoeira, uma pessoa que deve a carreira dela a uma série e, portanto, deve a carreira dela às pessoas que ele tá atacando agora, que assistiam, porque assim, por mais que queiram falar, é que nem essa celeuma aí, idiota de 2 imbecis da Globo. Na verdade, o Sapatênis não falou nada muito errado, porque as 2 últimas edições do BBB meio que injetaram uma grana nervosa, e a próxima vai injetar uma grana mais nervosa ainda na Globo. E eles estão cortando custos. Então é o seguinte, se eles estão tendo prejuízo com novela, quem paga o salário dessas pessoas, é BBB e outras coisas mais. É que nem... Vou dar um exemplo prático. Vamos colocar aí uma pessoa que
uma empresa que trabalha com bens. Então, o departamento comercial daquela empresa, na verdade, é quem paga o salário da empresa inteira. Isso nunca acontece do ponto de vista de respeito. Mas se não há o departamento comercial, frega-se se os caras estão fabricando as peças, frega-se o pessoal da contabilidade, frega-se o pessoal do marketing, frega-se o pessoal do jurídico, frega-se o pessoal do RH. Porque não dá para pagar o salário de nenhum deles se você não tiver um bom time de vendas. E é a mesma coisa ali. E essas pessoas não têm noção, elas cospem no prato que elas se alimentaram por anos e principalmente graças a ele que se tornaram conhecidos. Porque você pode falar assim, mas o cara não foi, o cara é reconhecido porque é um bom ator. Pica que é reconhecido por um bom ator. Não é. A questão de ser bom ou mau ator não quer dizer absolutamente nada. Se a pessoa trabalha com um personagem que faz sucesso, ela tem chances maiores. Uma pessoa que trabalha só com um filme indie, que é pouco assistido, qual a chance dessa pessoa de toda hora conseguir papéis em blockbuster? Qual? É só ver o João das Neves, cara. O ator é horroroso. Ele é ruim. Ruim pra cacete. O cara é o canastrão em pessoa. E arruma papel aí, vira e mexe. Tá na Marvel. A mina lá também, a Emilia Clarke, meu, a atriz é horrorosa. Ela é ruim também. Ela é ruim. Só que como ela ficava mostrando os peitinhos na HBO e o personagem dela fez sucesso, arrumou também um monte de filme. Agora deu uma diminuída, porque, a mina é muito ruim, cara. Então, quantas atrizes excepcionais, excelentes, estão trabalhando em filmes indie, em teatro, em outras coisas, e não conseguem um papel bom. Então, tá cuspindo no prato que comeu. Tá cuspindo no trampolim que fez com que esse cara, que é mais feio que bater na mãe, conseguisse um papel atrás do outro. Então é isso aí. O que você acha? Você acha que a culpa é de um pessoal branco da série não ser adorada? Pensa aqui no Brasil, onde a população branca nem é a maioria, onde os pardos, negros e pardos são a maioria. Você acha que esses negros e pardos brancos, né, porque na concepção dele, ou seja, todos os negros e pardos que assistiam Game of Thrones adoravam ou adoraram o final? E é uma coisa que eu sempre digo, essas pessoas são as mais taxistas, as mais odiosas que você vai encontrar na sua vida. Tudo pra elas tem a ver com raça. Tudo pra elas elas são taxistas. Essas são pessoas realmente taxistas. E aí elas projetam, né? Como diz a psicologia, elas projetam nos outros o que elas são. Ou o que elas veem nelas mesmas. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.